São 9 horas e 15 minutos. A gente estava tratando agora há pouquinho no Liberdade de Opinião, ouvimos o Boris, ouvimos o Fernando Molica, ouvimos o Alexandre Borges, sobre um novo pronunciamento feito ontem pelo presidente ou ex-presidente Lula, candidato do PT à presidência, promessa que ele já havia feito em outras oportunidades, de revogar o teto de gastos caso seja eleito. Essa regra foi criada no governo Temer pelo então ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, lá em 2016, logo depois do impeachment, e estabelece que o governo só pode aumentar o orçamento de acordo com a inflação do ano anterior. Lula disse que não vai gastar de forma irresponsável. Ele sempre lembra mandatos anteriores, quando foi presidente da República, para apelar pela boa vontade de quem o ouve. Mas diz o seguinte quando justifica o fim do teto de gastos: se for para fazer uma coisa nova, a gente pode fazer uma dívida. Fecha aspas. Nós vamos conversar sobre esse assunto agora com o Gessner Oliveira, que é economista, professor da Getúlio Vargas e sócio da Gol Associados. Tudo bem, Gessner? Bom falar com você novamente aqui na CNN. Tudo bem, Rafael. Muito bom dia, Stephanie. O prazer é meu. Gessner, do ponto de vista formal, o teto de gastos ainda existe, ele está previsto na Constituição. Do ponto de vista prático, no mínimo, nós temos um teto retrátil, que foi aquela expressão utilizada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Ou seja, a gente está falando do fim formal de algo que na prática já não existe ou algo diferente disso? Olha, Rafael, eu acho que, de fato, no período recente, houve vários dribles ao teto de gastos, o que é ruim, porque isso piora as expectativas, obriga o Banco Central a elevar mais a taxa de juros, prejudicando o crescimento da renda e do emprego. Então, o teto de gastos pode ser aperfeiçoado, ele pode ser aprimorado, reforçado, mas ele precisa haver um controle de gastos. Nós estamos diante de uma situação de perspectiva de desaceleração do crescimento no ano que vem. Há pouco tempo houve a divulgação da pesquisa Focus, a questão de meia hora atrás. A previsão para o ano que vem, da média das expectativas, é 0,5% de crescimento do PIB, contra algo próximo a 3% deste ano, portanto, a arrecadação deve cair. A pressão de gastos, de salário do funcionalismo, de programas sociais, é muito grande. O investimento público está num recorde de baixa, portanto, é preciso diminuir gasto corrente para aumentar investimento. Nessa circunstância, é preciso ter controle de gasto. Portanto, um candidato que está liderando as pesquisas afirmar que vai acabar com o controle de gasto não ajuda em nada as expectativas para os próximos anos. Gessner, meu bom dia também para você. Eu queria entender se na prática faz diferença, assim, porque todas as vezes em que a gente fala aqui, né, já virou quase um aposto, furar o teto de gastos. As expressões vêm quase coladas, sempre que a gente fala de teto de gastos aqui, vem sucedido da expressão furar, né? E há muitas críticas sobre as justificativas que os gestores usam para fazer esses sucessivos furos no teto de gastos. Na prática, há alguma diferença entre furar o teto de gastos ou extinguir totalmente o teto de gastos para avaliação do mercado? Eu acredito que sim, Stephanie. É claro, se o teto de gastos virar uma peneira e ser furado toda hora, obviamente é meramente uma ferramenta que é desmoralizada. Nesse sentido, você tem razão. Mas, de qualquer maneira, com todas as suas imperfeições, o teto de gasto que foi criado no governo Temer, de alguma forma, deu algum tipo de disciplina para a administração dos orçamentos, para a administração dos gastos. É claro que teria sido muito melhor fazer algo mais rigoroso, não driblar o teto de gasto, etc. Mas quando a gente olha, por exemplo, a expectativa de taxa de juros, e a gente pode olhar, por exemplo, a taxa de juros que o Tesouro é obrigado a pagar por títulos de mais longo prazo, naturalmente a taxa de juros sobe quando há uma percepção
de que não há um controle rigoroso de gastos, porque é uma percepção muito racional. As pessoas falam assim, bom, eu vou emprestar para o Tesouro, vou emprestar para o Tesouro Nacional, se eu percebo que o controle de gasto não é rigoroso, eu vou cobrar um juro maior, tão simples quanto isso. Juro maior significa crescimento menor, significa menos emprego. Agora, infelizmente, na campanha eleitoral, os candidatos prometem muitas coisas, farão muitas coisas, mas raramente dizem como que vão conciliar isso com as fontes de financiamento. É muito comum a gente ouvir, não, vou fazer uma reforma tributária, etc. Mesmo que a reforma tributária seja correta, na direção correta, é algo que só tem efeito no médio prazo. E a gente está falando como estará a economia com uma desaceleração da economia mundial, possivelmente uma recessão mundial, desaceleração da economia nacional, como ficará a economia se não houver um controle mais rigoroso de gastos. Agora, Gessner, para garantir que não haverá descontrole, o ex-presidente Lula, não só ontem, como nas outras oportunidades em que se manifestou a respeito do teto, remete aos mandatos dele como presidente da República, né? Ele lembra que fez superávit primário, que nunca houve responsabilidade no gasto. Agora, ele tem um outro conceito de Estado, né? O Estado como indutor do crescimento da economia. É uma questão ideológica. Alguns defendem, o Partido Novo, por exemplo, critica, o ministro Paulo Guedes criticava, mas no final das contas acabou sendo engolido pelo sistema, pela pandemia e tudo mais, crise na Rússia. Se a gente tomar com confiança o que diz o ex-presidente Lula, não se preocupem com o teto de gastos, porque os meus mandatos foram mandatos em que houve superávit, em que não houve descontrole fiscal no país. Ele merece um voto de confiança ou está exagerando na dose? Olha, Rafael, eu acho que, de fato, em 2003, 2004, foi feita uma política mais austera. Vamos lembrar que havia um esforço de geração de superávit primário, mas, naturalmente, as circunstâncias da economia mundial, as circunstâncias da economia brasileira eram totalmente diferentes. Nós tivemos, durante os mandatos do presidente Lula, um boom de commodities extremamente favorável à economia brasileira e que, naturalmente, permitiu alguns resultados positivos. A consequência, digamos, a continuidade dos mandatos do presidente Lula com a ex-presidente Dilma foram muito ruins. Na verdade, havia uma série de repressão de gastos e efeitos defasados da política econômica adotada no governo Lula que repercutiram negativamente e dificultaram ainda mais o governo Dilma. Então, eu acho que deve ser visto no seu conjunto. Primeiro, olhar o que aconteceu depois dos mandatos, com a herança maldita que o Lula deixou para a Dilma e também também as circunstâncias da economia mundial. Eu acho que a gente deve se preocupar menos, e eu acho que os investidores, o mercado, se preocupa menos com promessas pessoais, com figuras pessoais, e mais quais são os instrumentos reais que existem. As regras existem, elas são cumpridas, é para valer ou depende da palavra do candidato. Eu acho que o melhor para a economia é quando as regras são para valer. E isso, inclusive, facilita a vida do governo, porque há expectativas melhores e, consequentemente, taxa de juros melhores. É muito ruim a perspectiva de taxa de juros, de novo, divulgada há pouco pela pesquisa Focus, é de 11,25% para o ano que vem. É um juro muito alto, incompatível com o crescimento, porém necessário numa situação em que há tanta fragilidade fiscal e necessidade de desacelerar a taxa de inflação. Conversamos aqui com Gessner Oliveira, ele é economista, professor da Fundação Getúlio Vargas e sócio da Gol Associados. Gessner, muito obrigada pela sua presença, um bom dia para o senhor. Prazer, obrigado, Stephanie e Rafael, bom dia a todos.